Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito glorioso, a presença divina dentro de nós, a presença de Deus em nós. Quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente se torna o templo de Deus, a morada do Altíssimo. Bacana, né? Você sabe que antes Davi queria tanto construir o templo, Deus estava, descia lá no tabernáculo, que era de lona, no deserto. Depois veio Davi e disse, não é justo que eu viva bem aqui numa casa, num palácio, e o meu Senhor esteja lá numa cabana. Não, vamos construir. Só que ele tinha as mãos sujas de sangue. Então, Deus não permitiu que ele, Davi, construísse. Mas ele projetou por inspiração divina. E então, o filho dele, Salomão, veio a fazer, ou construir o templo de Salomão. Depois, aquele templo que Deus desceu, a glória de Deus desceu sobre aquele templo magnífico. Depois, como o povo se corrompeu, o povo de Deus, o povo de Israel se corrompeu, então Deus ficou irado e permitiu que aquele templo fosse destruído. E todos os seus objetos, todas as suas riquezas foram levadas para a Babilônia. Mas Deus teve misericórdia, 70 anos depois, ele permitiu que o seu povo voltasse para Israel. E veio a construção, a reconstrução do templo, construído por Herodes. Herodes construiu o templo que já não tinha aquele mesmo tchan do primeiro templo. Então veio Herodes, construiu, reconstruiu e tal, e o povo adorava ali. E Jesus honrou esse templo, mesmo construído por Herodes. Lembra que os discípulos falaram para ele, Senhor, veja que pedras, olha só que maravilha de construção. E Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra, tudo vai ser destruído. Por quê? Porque Deus não habita mais em templos feitos pelas mãos humanas. Agora, ele só habita em templos feitos por ele mesmo, gerados por ele mesmo. Quando a pessoa nasce da água e do Espírito Santo, então ela se torna um templo do Deus vivo. E aí sim, Deus se sente feliz, alegre por estar vivendo dentro daqueles que verdadeiramente foram gerados por Ele. Ele os gerou pelo seu próprio Espírito. Não foi criação mais das suas mãos, não foi gerado pelo homem, não foi gerado pela carne, não foi gerado da vontade do homem, não. Foi gerado pelo próprio Altíssimo. Aleluia. Eu fico muito alegre, muito feliz de passar isso para vocês, porque essa é a fé que nós temos cultivado no Deus vivo. Nós temos o Templo de Salomão aí em São Paulo, mas é apenas uma réplica daquele templo que foi no passado. Mas, mesmo assim, a Igreja do Senhor Jesus serve como berçário, ou melhor, eu diria, um nascedouro daqueles que amam a Deus, aqueles que realmente querem servi-lo. Mas vamos tocar o barco porque ontem nós falamos
e daquele texto sagrado que está escrito já, que nem todos serão salvos, porque nós falamos que o Deus desse século cegou os entendimentos das pessoas. Então as pessoas pensam, as pessoas por causa de serem apaixonadas por esse mundo, por causa de serem muito ligadas a esse mundo, elas são cegadas pelo Deus desse mundo, que é o diabo. Essa é a realidade. E aí as pessoas não entendem nada das coisas de Deus, infelizmente. Nada. Leem a Bíblia, mas não entendem nada. Nada absolutamente. Zero. E entende tudo completamente diferente. Por isso, nós estamos trabalhando, todos os servos de Deus em todo o mundo trabalham, penso eu, creio eu, com afinco, para levar as pessoas à luz do Evangelho, levar o Espírito do Evangelho, que ilumina o entendimento da pessoa. E eu estava pensando, puxa vida, muitas pessoas pensam assim, eu não creio que Deus, que é amor, vai jogar gente no inferno, os incrédulos no inferno. Os incrédulos também não creem nisso. Os incrédulos dizem, Deus é amor, vou levando aqui, depois a gente acerta lá em cima. Nada disso, minha amiga, meu amigo. Quando a pessoa não considera a palavra de Deus, ela não considera Deus. Quando a pessoa não crê na palavra de Deus, ela não crê em Deus. Ela pode dizer-se cristã, evangélica, etc, etc, mas se ela não crê na palavra, e crer, já temos falado, envolve obediência, amor verdadeiro. Quando eu criei na Esther e ela creu em mim, então nós nos casamos, fizemos uma aliança para toda a vida e nos amamos hoje muito além do que amávamos logo no início do casamento, porque a gente vai cultivando um ao outro. Isso é glorioso, é fabuloso. Só quem vive 53 anos juntos pode falar isso. Eu posso falar, eu tenho autoridade para falar isso. E outros também que são casados a longa data, sabe disso. Então, quando a gente crê em Deus, a gente ama, a gente abraça, que não tem nada a ver com paixões carnais, não. Tem nada a ver com eros, que é a palavra usada para amor com respeito ao sexo, ou filhos, que é a palavra em grego que diz respeito ao relacionamento pais e filhos, irmãos, etc. Não, é um amor excelso, é um amor que transcende o entendimento. Porém, nós temos que ver que Deus é amor, é misericórdia, é compaixão. Ele está sempre pronto para perdoar, desde que haja arrependimento. Não importa o que a pessoa fez, deixou de fazer. Ela pode não merecer nada, zero. Mas se ela se arrepender, esse arrependimento é um sinal de Deus. É um sinal já de Deus que ela vai ser perdoada. Por quê? Porque é Deus quem nos dá o arrependimento. Ele nos dá, Ele nos concede o arrependimento. Ele nos convence do nosso pecado e nos dá o arrependimento. E então é só praticá-lo.
executá-lo. E isso é a nossa parte. Mas o assunto que eu queria falar com vocês hoje, que me chamou muita atenção, é que muitas pessoas pensam assim, Deus é amor, no fundo, ele vai salvar todo mundo, ele vai perdoar e tal. Não é mesmo. Eu vou dizer para você que Deus ama, Deus é amor, Deus ama, Deus é misericórdia, mas Deus também odeia. Você sabia disso? Deus também odeia. E eu queria que depois você lesse o Salmo 78. O Salmo 78 descreve o porquê Deus odeia. E não só no Salmo escrito pelo profeta Asaf, mas também o próprio Salomão, também dirigido pelo Espírito Santo, escreveu estes textos. Estas coisas o Senhor odeia. Provérbios, capítulo 6, a partir do versículo 16. Provérbios 6, 16. Estas 6 coisas o Senhor odeia. E a 7ª, a sua alma abomina, que é um ódio, penso eu, acima do ódio. Abomina, quer dizer, detesta. É horrível. Estas coisas o Senhor odeia. E a 7ª, a sua alma abomina. Vamos lá, quais são as 7 coisas que Deus odeia. Aliás, as 6 coisas que Deus odeia e a 7ª que ele abomina. Olha só, presta atenção. Isso aí é muito forte. Vai pegar muita gente crente pelos pés. Olha só. Primeira coisa que Deus odeia: olhos altivos. Sabe qual que são olhos altivos? Orgulhosos. Aquele olhar bem arrogante. Primeira coisa. Deus odeia arrogância. Deus odeia arrogância, orgulho. Essa é a primeira coisa. Língua mentirosa. Lembra que Jesus falou: eu sou a verdade. E a verdade conhecereis, e a verdade vos libertará. Deus é a verdade, é verdadeiro. E quando ele cobra, exige sinceridade, porque a sinceridade é a verdade. Você não tenta fingir. Sinceridade é aquela pessoa franca que fala aquilo que ninguém falaria. É o discurso incorreto que os políticos não falam, não fazem. Então, uma mentira, Deus odeia a mentira, odeia. Eu também odeio a mentira. Quem é de Deus odeia a mentira, odeia. Sabe lá que você tomar decisões, decidir em cima de uma mentira, de uma informação mentirosa? Pois é isso aí. Você comete injustiça porque ouviu uma palavra mentirosa e você achava que era verdadeira. Você confiou na pessoa, mas a mentirosa tentou fazer exatamente isso, enganar e obrigar a gente a tomar uma decisão injusta. Então, olhos altivos, que é orgulho,
língua mentirosa. Língua mentirosa. Segunda coisa, mãos que derramam sangue inocente. Mãos que derramam sangue inocente. A gente sabe que existem mãos que derramam sangue não inocente. Com pena de morte, por exemplo, a pessoa é obrigada, o executor da pena de morte é obrigado a fazer aquilo. Mas Deus está falando aqui de mãos que derramam sangue inocente, pessoas que matam pessoas inocentes. Terceira coisa. Quarta coisa, o coração que maquina pensamentos perversos. Isso é iniquidade. O sujeito pensa, ele planeja, ele faz pensar como vai destruir ou vai fazer mal a alguém. Quer dizer, o coração que maquina pensamentos perversos. Essa é a quarta coisa. Pés que se apressam a correr para o mal. A pessoa corre para o mal, para fazer o mal. Fazer o mal. Essa é a quinta coisa. A sexta coisa que Deus odeia é a testemunha falsa que profere mentiras. Olha só a mentira entrando aí também. A testemunha falsa que profere mentiras. Agora vem a sétima coisa que Deus, além de odiar, ele abomina: o que semeia contendas entre irmãos. Isso aí são os crentes, aqueles crentes fofoqueiros. Quantas pessoas deixaram a fé, quantas pessoas abandonaram a fé, o relacionamento íntimo com Deus, porque foram difamadas injustamente. Nem que fosse justa, seria injusta, mas foram vítimas de contendas criadas pelo próprio Satanás, através da boca de muitos falsos nascidos de Deus. Gente nascida da carne, gente nascida da vontade do homem, gente nascida do sangue, mas não nascidas de Deus. Quando a pessoa não é nascida de Deus, ela é assim, ela se faz irmã e começa ali suscitar contendas entre os irmãos. E por conta disso, muitas pessoas deixam a fé, abandonam a fé. Por isso que nós temos por hábito cuidar da nossa própria fé. Desde dos 19 anos, quando eu abracei a fé, eu não queria saber de fofoca, que o pastor fez isso, o pastor fez aquilo, o obreiro fez aquilo, o outro. Eu não queria saber das fofocas, das contendas. A minha fé era muito preciosa. O meu relacionamento com Deus era muito, mas era extremamente importante. Eu não poderia deixar o meu coração se sujar por causa de tititi ou fofoca no meio
da igreja. Isso acontece muito dentro das igrejas, porque as igrejas são lugares onde reúnem, agrupam pessoas de todas as camadas sociais, pessoas de todas as crenças. E elas vão para ali, logicamente, em busca de Deus. E muitas se convencem da palavra de Deus, ficam ali, mas não se converteram à palavra de Deus. E por causa disso, elas estão ali como joio, pronto para sufocar aqueles que são trigo. Então, minha amiga, meu amigo, Deus odeia os que semeiam contendas, mas, melhor dizendo, ele odeia de forma ainda acima do ódio. Ele abomina, está aqui escrito, 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª, a sua alma abomina. Você pode ler isso em Provérbios, capítulo 6, versículos do 16 até o 19. Leia com cuidado, com carinho, medite sobre essas palavras, porque são conselhos de Deus para aqueles que querem cuidar da sua alma, que querem blindar a sua salvação, blindar a sua consciência, a boa consciência, para que não venham de maneira nenhuma se deixar levar pelas fofocas dos filhos das trevas, dos filhos do diabo, que se mesclam no nosso meio para semear contenda. Essa é a realidade. Especialmente nesses últimos tempos, é mais fácil através de e-mails, através das redes sociais. Quantos não têm sido aqueles maus, perversos, abominantes, que mandam matérias para mim para condenar o pastor Beltrano, Cicrano, etc, etc, etc. Então, eu diria que essas pessoas são bandidas. Elas querem semear contendas, porque elas têm interesse nisso. Mas, graças a Deus, que o Senhor é misericordioso e nos tem dado discernimento para detectar os irmãos, não irmãos, irmãos, mas irmãos mesmo, gente ruim, gente perversa, pior do que os incrédulos. Essa é a realidade. Bem, fica aí a palavra de alerta para você que está me assistindo nesse momento. Quem sabe nesse instante o Espírito Santo convenceu você, minha amiga, que tem sido desigrejado, você tem saudade da sua igreja, de voltar para a igreja que você pertencia, não importa se é a Igreja Universal, se é outra igreja, outra denominação, não importa, mas você saiu do fogareiro, você deixou aquele fogareiro que é o lugar onde você tinha comunhão com o Altíssimo. Você deixou e ficou uma brasa e foi se apagando. A brasa foi se apagando porque você ficou sozinha. Você está sozinho. Então foi apagando. E hoje você tem sido um carvão que pode ser pisado e desfeito. Porque você se separou, você saiu, você com as suas próprias pernas saiu lá do braseiro, infelizmente. Mas quem sabe o Espírito Santo esteja nesse momento dizendo para você, volta, urgente, porque eis que estou à porta, e ele está à porta, e ele volta, breve. Nós estamos vendo isso, nós estamos sentindo já o perfume do nosso Senhor Jesus, literalmente, com os fatos que têm acontecido em todo o mundo.
em toda a terra e também, inclusive, dentro das igrejas. Deus abençoe a todos e até amanhã. Hoje, quarta-feira, você tem o privilégio de se juntar, assim como você usou suas pernas para sair do braseiro, você tem pernas para voltar ao braseiro. Basta você querer. É uma questão de opção, escolha. Você quer, volta, porque você tem condições e Deus lhe dá condições de você voltar. Você só não volta se você for orgulhosa, orgulhoso, se você pensar assim, o que vão falar de mim? Você está preocupado com a opinião alheia, não está preocupado com a opinião de Deus. Quer dizer, isso é uma ofensa a Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome de Jesus. Amém. Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que Ele venha ensiná-los, orientá-los de acordo com a vontade dEle. Nós temos falado muito sobre o reino de Deus, não é verdade? Você sabe que quando Jesus começou a pregar, Ele disse, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E quando pregai, falando para os discípulos, diz-lhes, é chegado até vós o reino de Deus. E muitas pessoas têm dúvidas, com certeza, a respeito do que significa buscar o reino de Deus. O que significa entrar no reino de Deus? Como que eu posso buscar o reino de Deus e a sua justiça? Não é difícil entender. Difícil é praticar, não tenha dúvida. Eu não tenho dúvida disso. Porque quando a pessoa realmente está interessada se sujeitar, se submeter ao reino de Deus, ao governo do reino de Deus, é como uma pessoa que elege um determinado candidato para presidente, para senador, para deputado, para governador, prefeito. Então, ela elege um candidato seu porque ela acredita nas propostas que ele tem, que ele oferece. Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Então, quem adere àquele candidato, quem vota naquele candidato, é a pessoa que acreditou no candidato. Se ele vier mais tarde decepcioná-la, são outros 500. Mas o que importa, o fato, é que quando a pessoa busca o reino de Deus, ela começa a fazer, a agir, a tomar atitudes de acordo com o reino de Deus. Por exemplo, Jesus disse, perdoai. Ele não falou isso? Falou. E até na oração do Pai Nosso, ele fala para a gente orar assim, perdoa-nos como nós, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, é obrigação nossa que está querendo, se eu quero entrar no reino de Deus, se eu quero estar sujeito ao reino de Deus, então eu tomo as palavras de Jesus e aplico, começo a aplicar na minha vida. Então eu tenho que perdoar. Se eu tenho um sentimento mal, ressentimento contra qualquer pessoa, então eu tenho que perdoar essa pessoa. Não depende de sentir, perdoar não depende de você sentir no coração vontade de perdoar. Porque se você depender
do seu coração para tomar atitudes espirituais, você nunca vai obedecer a palavra de Deus, você nunca vai seguir aquilo que está escrito, porque o coração por si mesmo já é rebelde. O nosso coração representa nossas vontades, os nossos desejos, nossas cobiças, nossos sonhos. Então, o nosso coração não quer se submeter ao reino de Deus, porque tem que andar na linha. É isso aí. Tem que fazer o que é certo. Tem que fazer o que é bom, o que é o bem. Deus é bom. Deus é o bem. Então, quem quer entrar no reino dele tem que se esforçar para fazer o bem. E uma das coisas que mais importa quando a pessoa quer entrar no reino de Deus é perdoar. Porque a primeira coisa que Deus faz quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos ao Senhor, poxa, eu errei, eu falhei, eu não devia ter feito isso e aquilo. A primeira coisa que ele faz é perdoar, ele perdoa. Ele perdoa porque Deus é amor, Deus é perdão. Então quem deseja entrar no reino de Deus, tem que começar com esses passos, perdoando aqueles que lhe fizeram mal, orando por essas pessoas. É uma forma que eu encontrei para perdoar pessoas que eu queria que morressem, que eu queria que eu fosse o primeiro a saber. Eu tinha raiva dessas, mesmo sendo bispo, pastor, sendo homem de Deus, eu tinha raiva. Mas o Espírito Santo falou, olha, como é que você pode pregar o perdão e não perdoar? Mas como é que eu vou perdoar? E ele então me ensinou, ore por ele. Aí eu, tá bom. Eu orei, ó Senhor, abençoe esse sujeito, essa pessoa que me fez mal e tal, e tal, tal. Quando eu orei por essa pessoa, mesmo contrariando os meus sentimentos, o meu coração, então eu fui aliviado daquele peso da falta de perdão. Então, se você esperar sentir para perdoar, você nunca vai perdoar. Mas se você perdoar, porque vai obedecer a palavra de Deus, a palavra de Deus diz o quê? Perdoai. Então eu vou perdoar. Como que eu perdoo? Ora pela pessoa, ora por ela, queira o bem dela. Ao invés de você querer o mal, você ora para que ela seja abençoada. Pronto, acabou. Então, a sua mágoa vai desaparecer, você vai entrar em paz consigo mesmo, sobretudo com Deus. Isso é buscar o reino de Deus. Outra coisa, que Jesus ele foi tentado, né, quando disseram para ele, perguntaram a ele, Senhor, é lícito pagar impostos a César? Então Jesus me mostra uma moeda. Aí eles mostraram uma moeda. De quem é essa efígie? Aí eles disseram, é de César. Então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Eles não perguntaram a respeito de Deus, perguntaram de César, se deveria ou não pagar impostos a César. Então, Jesus respondeu, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, minha amiga, meu amigo, se eu quero entrar no reino de Deus, então eu começo a obedecer esses ensinamentos simples, mas fundamentais. Então, se eu quero ter paz com César, César é o governante, é implacável, é cruel, é injusto. César é ladrão, rouba o pobre. Enfim, César, é mau. Mas eu tenho que pagar imposto, então eu vou pagar o imposto.
O que ele vai fazer com o imposto que eu paguei é problema dele com Deus. Todo mundo vai ter que dar contas a Deus do que faz. Você sabia disso? Todos os que roubam, todos os que mentem, todos os que vivem no pecado, um dia vão ter que dar contas a Deus, porque haverá o julgamento, o grande julgamento. E todos terão que dar contas a Deus. Cedo ou tarde vão ter que fazer isso. Vai haver o dia do juízo final, e aí cada um vai ser cobrado de acordo com o que recebeu aqui na terra. Eu vou dar conta de tudo que Deus me deu. Tudo, 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 tudo. Eu vou ter que dar conta dos talentos que Ele me emprestou, da sabedoria que Ele me emprestou. Eu vou ter que dar conta de tudo. Por quê? Porque Ele me empresta para que eu venha honrá-lo com aquilo que Ele me emprestou. E é só por um tempo, porque depois a gente passa para a eternidade e fica tudo por aí. Mas Ele vai provar a minha lealdade, a minha fidelidade para com Ele, com o que Ele colocou nas minhas mãos, os talentos que Ele colocou. Toma aqui 5 talentos, toma aqui 2 talentos, toma aqui 1 talento. E Ele dá talentos de acordo com a capacidade de cada um. Então, se Ele me deu 1 talento, então eu vou usar esse talento, vou multiplicá-lo. É obrigação minha. E isso significa que eu estou dando a Deus o que é de Deus. E se eu sou correto para com César, pagando os impostos a ele, mesmo que ele vá roubá-los, não importa. O problema é dele com Deus. Se ele teme a Deus, se ele não teme, é problema dele. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que honrá-la, eu tenho que dar a César o que é de César. Então, muitas pessoas que ganham dinheiro, elas querem porque querem ganhar mais e mais. E nessa busca frenética pelo dinheiro, elas não gostam de dar, elas não gostam de pagar os seus impostos. Então, procuram dar jeitinho para fugir do seu compromisso para com César. Mas se você quiser ter paz com César, então pague os seus impostos. Faça o que tem que ser feito. É correto isso. Então, quando eu ando de acordo com os ensinamentos de Jesus, eu perdoo, eu pago os meus impostos, eu faço a coisa certa. Então, Deus me abençoa. Ele vai me fazendo entendê-lo. E então Ele vai me dar mais entendimento, compreensão, para que eu viva em comunhão perfeita com Ele. Mas, realmente, é difícil. É difícil porque se a pessoa não teme a Deus, como é que ela vai ser leal para com Deus, com quem não vê? Ela pode ser até leal com César, porque tem medo de ser jogado ou jogada aos leões. Mas com Deus ela não vê Deus, ela não sente Deus, ela não toca em Deus, ela não teme a Deus. Então, ela não vai fazer nada em relação a Deus. Com César, que é mau, que é cruel, que é perverso, então ela tem medo e ela obedece, em parte. O ser humano é cabeçudo, é cabeçudo mesmo, né? Prefere obedecer a César do que obedecer a Deus. Nós temos que obedecer tanto a Deus quanto a César, tanto a César quanto a Deus. Então, com respeito aos dízimos, muitas pessoas dizem, isso é um absurdo, dar os primeiros 10%, as primícias da minha renda, pagar, dar na igreja. Eu sei lá o que o pastor está fazendo com o meu dinheiro, você não tem nada que saber. Isso é problema do pastor, do bispo, ou da igreja, da instituição, isso é problema dele. A mesma coisa, você paga imposto, se o governo rouba o seu imposto, etc., isso é problema dele. Problema dele. O seu problema é
pagar, honrar. A quem honra, honra. Então, se eu tenho que honrar César com os impostos, eu vou honrá-lo. Se eu tenho que honrar a Deus com os dízimos e ofertas, então eu vou fazê-lo. E isso é uma coisa, é uma questão de fé. Com respeito às coisas de Deus, é com respeito, é a fé. A fé é algo espiritual. O reino de Deus você não vê, você não toca, você não sente. Mas ele está aí na sua consciência. A sua consciência diz para você fazer o que é certo. É o que é o reino de Deus. Então você tem que ser honrar a Deus o que é com o que é de Deus e honrar César com o que é de César. Entendeu, minha amiga? Há quem diga, bispo, eu não dou dízimo, coisa nenhuma. Eu creio na palavra de Deus, eu creio em Deus, mas eu acho que o dízimo é coisa do passado, é coisa do antigamente. Pois é, se você não quiser ser dizimista, o problema é seu, eu não tenho nada com isso. Se você quiser ser fiel ou não, se isso que está escrito na Bíblia não é para você cumprir, isso é problema seu. Você vai dar conta do que você tem recebido de Deus. Ele te deu a saúde, ele nos dá a saúde, ele nos dá força, ele nos dá sabedoria, ele nos dá mãos, ele nos dá condições para semear e colher o que nós semeamos. Ele nos dá as condições climáticas para a gente poder trabalhar, plantar, semear e colher o fruto da nossa semente. Isso é divino, mas a pessoa que não considera, não teme a Deus, não paga. E aí, quando vem os apertos, ela fica desesperada, ela fica chorando pelos cantos, pedindo ajuda aqui, ali e acolá, pedindo emprestado, entregando sua vida aos agiotas por um pouco de dinheiro. E elas acabam se arrebentando nesse mundo. Mas quem é fiel a Deus, Deus guarda, Deus protege. Deus protege aqueles que são justos, aqueles que honram-no com as suas ofertas, seus dízimos. E preste atenção, minha amiga, meu amigo, nós ensinamos a palavra de Deus. E o que eu ensino, eu pratico. Eu faço a minha parte. Se você não quiser fazer a sua, o problema é seu. Agora, não fique com inveja do trabalho das minhas mãos prosperar e o trabalho das suas mãos não prosperar. Porque se você é infiel a Deus, como é que você vai querer cobrar de Deus a fidelidade para com você? Então eu posso cobrar dele a fidelidade. Meu Deus, está aqui escrito, poxa. Eu tenho sido fiel a ti. Não é justo que eu venha padecer com os ímpios. Por exemplo, nesse desastre, nessa tragédia que aconteceu lá em Los Angeles, que nós postamos ontem. Então você vê muitas casas pegando fogo, muita gente tendo que sair fora de suas casas, largar tudo para trás, num lugar rico, num lugar chiquérrimo. Eu conheço aquilo lá, alguma coisa. É um lugar só de gente endinheirada. Mas aquela gente endinheirada se arrebentou e perdeu tudo. Por quê? Insultou Deus, blasfemou contra Deus. Então, quando uma pessoa insulta, blasfema, quando a pessoa tem um comportamento não temente a Deus, é óbvio que ela vai colher os frutos daquilo que ela está semeando. Por outro lado, nós temos conhecimento de um pastor que todas as casas pegaram fogo, mas a casa dele ficou intacta. Não é da Igreja Universal, não, é de outra igreja. Mas era um servo de Deus, temente ao Senhor. Lembra quando Deus falou para Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão lutou com ele, falou, Senhor, mas é justo o Senhor destruir os ímpios com o justo?
Aí Abraão falou, e se tiver 50 justos lá, só vai destruir todo mundo por causa... E inclusive os 50 justos, e Abraão foi apelando. E se tiver 40? E se tiver 20? E se tiver 10 justos? Deus falou, não, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra se tiver 2 ou 10 justos. Realmente não tinha. Os que eram justos, Deus mandou lá salvar, tirar, que era Ló e a sua família. Mas o resto padeceu. Então, amiga e amigo, quando a gente honra a Deus, Deus nos honra. Quando a gente desonra a Deus, a gente mostra que não crê nele. A gente não crê, olha só. É fato isso. Se você crê no seu candidato, você vota nele. Se você não crê, você não vota. É ou não é? Então assim é com Deus. Se você obedece, faz o que ele manda, então você mostra que crê nele. Se você não obedece a palavra dele, você mostra que não crê. Se você não obedece, você mostra que não crê. Se você obedece, você prova que crê. Então, quando a gente crê e é levado a circunstâncias difíceis, então a gente tem com quem contar. A gente tem com quem contar porque ele é o Todo-Poderoso. É o Todo-Poderoso. Ontem nós estávamos lá em Siló. Nós fomos a Siló, onde foi colocada a Arca da Aliança, construída ali, o tabernáculo, e o profeta Samuel cresceu e se tornou profeta, homem de Deus. Então, nós vimos que aqueles que se mantiveram justos, Deus os justificou. É o caso de Samuel. Ele cresceu vendo os filhos do sacerdote Eli se corrompendo o povo, agindo de forma errada. Mas Samuel conservava a sua integridade, o seu temor. Ele não ficou falando para ninguém, olha, esse pessoal aí está fazendo isso, está fazendo aquilo. Não, ele conservou o seu temor para com Deus. Ele fez a parte dele, ele cuidou do seu ofício, das suas obrigações. Entende, minha amiga, meu amigo? Isso é bom você saber, porque, de repente, você é uma pessoa que não desenvolve na sua vida profissional, porque você fica olhando para os outros, você fica condenando os outros. Ah, porque fulano é isso, fulano é aquilo. Ah, fulana tem sorte, eu não tenho sorte. Ao invés de você cuidar de si mesma, você fica jogando pedra nos outros. Não é isso, não é assim que se entra no reino de Deus. O reino de Deus é um lugar onde você entra sozinha. Você não carrega ninguém nos braços. É você e Deus, Deus e você. Então, cuide da sua fé, faça, obedeça aquilo que a palavra diz. Não interessa se as pessoas estão fazendo coisas erradas, não interessa se o seu pastor da igreja, recebe o seu dízimo e gasta de forma irregular, se ele está roubando, não está roubando, é problema dele com Deus. Você tem que fazer a sua parte. Eu faço a minha parte. Eu procuro fazer a minha parte. Ainda que seja falho, eu procuro fazer a minha parte. Eu não quero saber dos outros que fizeram ou que não fizeram. Eu faço a minha parte. Porque eu quero entrar, eu quero viver no reino de Deus. Eu quero estabelecer o reino de Deus como um modo de vida. Eu vou viver na justiça dele. É por isso que Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro viver aquilo que o reino de Deus diz. Obedecer a sua palavra, suas regras, e na sua justiça, andar na sua justiça. Então, minha cara amiga, meu amigo, muitos crentes têm fé para receber, mas não têm fé para dar. E a verdade é essa. Se você não tem fé para dar, você não vai ter fé
para receber e manter aquilo que você receber. Você pode até receber, mas você vai perder. Jesus deu um exemplo extraordinário, que eu sempre gosto de citá-lo. É o caso dos 10 leprosos. Os 10 leprosos estavam condenados à morte no deserto. Eles não podiam nem entrar na cidade. Então, eles estavam literalmente condenados. Mas quando apelaram pela fé a Jesus, Jesus os curou, todos os 10, mesmo sabendo que apenas um voltaria para lhe agradecer. Jesus sabia, mas ele curou os 10. Ele podia ter curado só aquele. Se Jesus olhasse como nós, seres humanos, normais, que ficamos olhando das injustiças ou cobrando justiça dos outros, Jesus não vou curar ninguém, não, vou embora. Esse pessoal aí, tudo incrédulo. Não, mas tinha um que era justo. Tinha um. E somente esse foi salvo. Os outros 9 foram curados. Mas por quanto tempo? Até o momento que morreram e receberam o justo castigo de terem negado Jesus. Então, amiga e amigo, você tem que cuidar de si. Você está buscando o reino de Deus? Não olhe para ninguém. Não olhe os defeitos. Pior que é isso. Às vezes a pessoa olha e só fica olhando os defeitos. Tem maus olhos. Tem maus olhos com o pastor, tem maus olhos com César. Tem maus olhos. Poxa, bicho, mas você sabe que aqui nesse mundo é um mundo cão e tal. Eu sei. Deus sabe também. Mas eu vou cuidar de mim. Se eu quero entrar no reino de Deus, eu vou cuidar de mim. Eu que tenho que cuidar de não fazer o que os outros fazem de errado. Eu vou fazer o que é certo. Eu lembro quando, no início da minha carreira com Jesus, eu sabia dos erros, das falhas, erros crassos, erros feios do bispo, do pastor, lá da minha igreja. Mas eu não estava nem aí. Não me interessa. Eu não deixei a igreja por causa disso. Muito pelo contrário, eu me mantive firme, porque eu não ia na igreja por causa do pastor, nem por causa do bispo. Eu ia para ouvir e aprender a palavra de Deus. Eu ia para ouvir e receber de Deus aquilo que ele tinha prometido para aqueles que obedecem a sua voz, a sua palavra. Entendeu? Então, eu sabia de coisas erradas, mas eu não me interessava em dizer, passar para adiante. Não, pelo contrário, eu cuidava da minha fé, porque a salvação, minha amiga, é individual. Individual. Presta atenção, ninguém entra no reino dos céus com o filho no colo. Ou no colo da mamãe, ou no colo do papai, não. Cada um entra no reino dos céus com as suas próprias pernas, com a sua própria fé. O justo viverá pela fé, pela sua própria fé. Não é pela fé de fulano, beltrano ou ciclano, é a sua própria fé. Quem crê e for batizado será salvo. Quer dizer, cada um tem que crer e tem que ser batizado para ser salvo. Cada um tem que se arrepender para receber, de fato, o batismo com o Espírito Santo. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Então, entrar ou buscar o reino de Deus é isso. É isso. Se eu começo a praticar aquilo que é do reino de Deus, eu estou a caminho da entrada do reino de Deus. Isso é maravilhoso. Quando eu entrar nele, eu vou receber o prêmio do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ele me dá um nome novo. O meu Pai, o meu novo Pai, o meu verdadeiro e eterno Pai, vai me dar um nome novo. Ele já me deu um nome novo. Eu não sei como é o meu nome novo, porque você sabe que é o pai que dá, os pais que dão o nome dos filhos, não é isso? Pois bem,
quando ele me recebe no seu reino, ele me dá um nome novo e escreve esse nome no livro da vida. E no dia do juízo, esse livro vai ser aberto. Quem tiver lá escrito o seu nome novo, Jesus vai dizer: vinde benditos de meu Pai, vinde benditos de meu Pai. Então, amiga e amigo, vamos cuidar da nossa salvação de forma individual. O que os outros estão fazendo, deixando de fazer, esse é problema deles. Nós temos a ver com a nossa alma diante de Deus, tá bom? Isso significa buscar o reino de Deus. Você começa a fazer o que é certo. Hoje, por exemplo, hoje é terça-feira, né? Então, hoje, terça-feira, você começa a fazer o que é certo. Isso aqui, você vai acertar as contas com o imposto de renda, então declara direitinho, faz tudo certinho. Você vai trabalhar, você não vai enrolar no banheiro, não vai ficar enrolando, fazendo hora no banheiro só para gastar o dia e não honrar o seu compromisso com o seu patrão. Não faça isso, porque você vai ser prejudicada. Vai ser prejudicada por si mesma. Você vai fazer o que é certo. Eu tenho que trabalhar 6 horas, 7 horas, 8 horas, então eu vou trabalhar essas horas e vou dar o melhor de mim. Eu ganho para isso. Eu dou graças a Deus por esse trabalho. Então, isso mesmo, dê graças a Deus e continue trabalhando e fazendo o melhor, dando o melhor de si para aquele quem você trabalha, para o seu patrão. Se ele é bom ou não, você trabalha, o seu salário vem das mãos dele. Então, você deve fazer o melhor. É isso que significa dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando, às vezes, as pessoas querem ficar em casa ou querem estender um feriado, então elas vão pegar lá, comprar um atestado médico. Isso é roubo, isso é uma mentira, isso é coisa do diabo, essa é a lei do diabo, é o reino do inferno. Uma pessoa que faz isso, com certeza, ela está se colando, coadunando, se comportando como filho das trevas. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, comida, bebida, roupa, casa, tudo, casamento, tudo vai ser acrescentado naturalmente, no momento certo, no momento de Deus. Deus abençoe vocês todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Olá, meus amigos, que Deus, na pessoa do Espírito Santo, venha abençoar a nossa meditação, de forma que todos venhamos estar absolutamente conscientes do que é a vontade de Deus para cada um de nós. A vontade de Deus para a minha vida é uma, a vontade de Deus para a sua vida é outra, e assim sucessivamente. Então, que Deus venha iluminar os entendimentos de todos nós, para que possamos entender a vontade dele para nossas vidas. Nós temos falado, batido na tecla, com respeito ao arrependimento. E muitas pessoas não entendem o que é o arrependimento. Elas pensam o seguinte: bem, se eu me batizar nas águas, então eu vou estar agradando a Deus. Eu vou estar fazendo a vontade de Deus. Não necessariamente. Porque o batismo nas águas, se não for acompanhado de um arrependimento, não é válido. É a mesma coisa, o casamento, fica fácil assim.
se você casar com uma pessoa, mas não houver dentro de você, dentro das pessoas, dos bens, a disposição de viver definitivamente uma para a outra, então aquele casamento é só fachada, que é o que acontece nos batismos nas águas em geral. E eu diria sem exagero, a maioria dos que são batizados nas águas não é válido o batismo delas, a maioria, infelizmente. Infelizmente. Por quê? Porque elas se batizam como o cumprimento de uma obrigação. Não, eu estou fazendo a minha obrigação, então automaticamente eu tenho o direito. Não. É como eu falei, é como se casar com uma pessoa sem amá-la de verdade. Essa é a realidade. Porque quando a pessoa se casa, pelo menos teoricamente, a gente entende que a pessoa está se unindo a outra pessoa definitivamente. Ela vai dar a sua vida para outra por toda a vida, até que a morte os separe. E assim é o batismo nas águas. O batismo nas águas é tão importante quanto o batismo com o Espírito Santo. Não é menos importante. Aliás, quando o batismo nas águas é válido, então, obrigatoriamente, vem o batismo com o Espírito Santo, que é Deus que faz. É o próprio Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Não é o pastor. É o próprio Senhor Jesus. O João Batista disse: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Depois eu falo sobre o batismo de fogo. Mas é Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Mas ele só batiza com o Espírito Santo depois do caminho estar preparado. Foi isso que fez João. João Batista veio preparar o caminho para Jesus entrar na vida da pessoa, na pessoa do Espírito Santo. É isso aí, minha amiga e meu amigo. Então, você tem que entender o que é o batismo de arrependimento. Arrependimento tem uma definição muito clara, muito objetiva. Arrependimento é mudança da forma da gente pensar. Você tem que abrir mão dos seus próprios pensamentos, dos seus achismos. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não, você não tem que achar nada. Se você se arrepende, você acha o que Deus acha. É isso aí. Você acha o que está escrito, não o que você acha ou o que os outros falam. Então, arrependimento significa mudança da forma de pensar. É isso aí. Você se arrependeu. É como falamos ontem, você está indo na direção do norte. Aí você mudou o pensamento. Mudou, tomou uma atitude diferente. Você vai para o sul. Você dá uma guinada e vai para o sul. Isso é arrependimento. Você se arrependeu de ir para o norte, não, eu quero ir para o sul, e vai para o sul. É isso. Arrependimento é isso. Então, não é só você pensar de forma diferente ou pensar de forma de acordo com Deus. Você tem que agir. Não adianta você, por exemplo, se arrepender de ter casado. Eu me arrependi de ter casado com fulano ou a fulana. Você se arrependeu.
mas você, por conta do arrependimento, você pensa assim, muda o seu pensamento, se arrependeu de ter casado, então você busca um meio de desfazer aquele casamento. Isso é arrependimento. Então, um divórcio, antigamente era desquite. Um divórcio era justamente, ou é justamente isso. Você abre mão daquele casamento, você abre mão da sua forma de pensar com respeito a outra pessoa e então você entra legalmente diante do juiz e, olha, eu não quero mais, eu penso outro diferente, eu não quero. Tá bom. Então, há leis que dão o direito de você divorciar. Não é a vontade de Deus que as pessoas casem e descasem. Isso é outro assunto, mas ele abre uma brecha na lei para que a gente possa também ter o direito de arrepender-se daquele casamento. Bem, o que é importante é que você saiba que se você for para o batismo nas águas e não estiver com o seu pensamento definitivamente determinado a mudar a sua forma de pensar, não, eu vivia uma vida errada, eu vivia uma vida na baderna, eu vivia uma vida no mundo, eu vivia dessa forma, a partir desse batismo, eu não vou mais viver dessa forma, eu vou viver dentro das regras, da disciplina da palavra de Deus, da ordem da palavra de Deus, do reino de Deus. Eu vou deixar de viver sujeito ao reino, ao governo deste mundo, para viver sujeito ao governo de Deus. É isso que Jesus estava falando quando disse: buscai primeiro o reino de Deus, quer dizer, o governo do reino de Deus, e a sua justiça, quer dizer, andar na sua justiça. Então, isso é arrependimento. Então, o que tem acontecido na maioria das vezes? As pessoas, na maioria das vezes, elas se batizam com o sentimento de remorso. É isso aí. Sentimento de desgosto. Eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, puxa, eu ofendi fulano, Beltrano, eu estou sentindo um pesar no coração. Esse pesar que você sente no coração não é suficiente para dizer que você se arrependeu. O arrependimento envolve você ter uma atitude diferente, contrária àquilo que você vinha vivendo ou sentindo. Você toma uma decisão, você decide. Você se arrependeu de ter ofendido fulano, então você vai lá e conversa com ela: olha, fulano e fulano, eu me arrependo, realmente eu me arrependo do que eu fiz a você e peço que você me perdoe. Você me perdoe. Se a pessoa quiser perdoar, se ela não quiser perdoar, problema dela, mas você fez a sua parte, você se livrou do peso da culpa, porque você se arrependeu. A Bíblia diz que sem arrependimento não há salvação. Não há salvação. Como que Deus vai aceitar uma pessoa fingida, pensando a mesma coisa que vinha pensando quando vivia no pecado? Não dá. A pessoa tem que mudar o seu pensamento. E agir, obviamente agir, tomar atitude de acordo com o seu pensamento, que agora é correto. Então, é isso que tem acontecido muito. Então, por isso, muitas pessoas estão dentro das igrejas e dizem assim: eu já fui batizada 10 vezes. Pode ter sido batizada 1000 vezes. Eu também caí no conto do vigário, é exatamente isso. Eu batizei várias vezes. Porque
Enfim, as explicações ficam para depois. Mas eu me batizei várias vezes, cara, passei pelos batismos. Quer dizer, entrei um pecador seco, saí um pecador molhado. Então, amiga e amigo, eu não tinha me arrependido. Então, eu quero que você saiba e tenha segurança que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E temos aqui, no texto sagrado, interessante, a reação de Judas, quando traiu Jesus. A Bíblia fala que Judas, diz assim: então Judas, o que traíra Jesus, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido, eu diria entre aspas, arrependido. Há textos bíblicos que falam remorso, movido pelo remorso. Muitas Bíblias falam isso. A nossa Bíblia fiel fala arrependido, mas é um arrependido neste sentido, remorso. Realmente, esse arrependido é um remorso. Ele movido pelo remorso. Então trouxe, e a prova disso é o seguinte, eu vou mostrar para você, que ele trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, confessando: pequei, traindo o sangue inocente. Quer dizer, ele considerou que havia pecado, traído sangue inocente. Não é isso? Pois bem, nós vamos deixar o texto aí escrito. Porém, presta atenção uma coisa. A reação de Judas foi de remorso, foi de desgosto. Porque se ele tivesse se arrependido mesmo, ele iria falar com Jesus. Porque ele traiu foi Jesus. Mas ele foi lá acertar as contas com os sacerdotes malvados, responsáveis pela morte de Jesus. Então, Judas, se ele tivesse se arrependido de fato e de verdade, ele teria ido a Jesus e teria confessado a Jesus: ó, Senhor, eu pequei e eu sei que o Senhor não merecia. Eu peço que o Senhor me perdoe. Me perdoe. Ele seria salvo. Mas ele não encontrou arrependimento. Ele encontrou remorso. Tanto que ele foi falar com os que mataram Jesus. Como que os que mataram Jesus iam perdoá-lo? Judas tinha feito um favor, ou melhor, tinha vendido o seu serviço para eles. Como é que ele estava? Judas, estava arrependido? De forma nenhuma. Então, amiga e amigo, e é essa situação. Muitas pessoas vão para o batismo nas águas, elas vão com aquele sentimento de culpa, de remorso, ou de remorsos, por tudo que fizeram, mas não se arrependeram. Por quê? Porque não confessaram a Jesus. Ó, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoe. Eu fui tão errada, fiz tudo errado. Toda a minha vida foi erro, fracasso. Tudo que eu fiz não valeu de nada. Olha, foi um desperdício. Eu me arrependo de ter vivido a vida que eu vivi, eu tenho vivido até aqui. Mas a partir de agora,
eu vou viver uma vida diferente. A pessoa determina, ela confessa isso para o Senhor Jesus. Aí sim, ela é perdoada e é óbvio que o batismo se torna de arrependimento mesmo. Porque o batismo que ela passara muitas vezes foi um batismo de remorso. Foi um batismo que nada tinha a ver com arrependimento. Então, muitas pessoas são batizadas com esse sentimento de remorso e depois ficam buscando o batismo com o Espírito Santo. Aí não acontece. E elas dizem, mas por quê? Porque eu já fiz isso. Quer dizer, fisicamente elas tinham sido batizadas nas águas, mas espiritualmente não. Quer dizer, elas casaram, mas não com amor. Elas apenas participaram de uma cerimônia. Elas foram no altar e entregaram a vida para Jesus, mas apenas de fachada. Dentro do coração delas ainda havia aquele sentimento do pecado. Havia o pecado. Então, o batismo nas águas, se ele não for de arrependimento, que é mudança de pensamento, de atitude, pensamento e atitude. Primeiro você pensa, depois você toma atitude. Se não for com esse entendimento, ele não é válido. Ele se torna o batismo de remorso, de sentimento, de desgosto. Então, muitas pessoas, infelizmente, têm sido batizadas nas águas, mas não têm passado pelo batismo de arrependimento. Elas têm passado pelo batismo de remorso, de desgosto, de pesar. Isso não tem nenhum valor. E elas ficam iludidas com aquele sentimento. Elas são iludidas, enganadas com aquele sentimento. Eu creio que o espírito do engano é que faz isso. E é óbvio que ela fica buscando o batismo com o Espírito Santo. Não acontece. Não acontece. Por quê? Porque o caminho para Jesus entrar na sua vida não foi preparado. Quer dizer, você não entendeu a mensagem do Evangelho. Alguém falou de Jesus para você, do arrependimento. Nós temos falado aqui constantemente sobre arrependimento, mas você não ouviu a voz do João Batista, digamos assim. Você ouviu a voz da sua consciência e você sentiu pesar, você sentiu remorso, você sentiu desgosto, mas não se arrependeu. Tanto é que você continuou vivendo naquela mesma vida de outrora. Isso significa que o seu batismo não aconteceu mesmo. Aconteceu o batismo de remorso, não o de arrependimento. Compreendeu, minha amiga, meu amigo? Eu penso que esse assunto vem dirimir aquelas dúvidas. Por que isso? Por que eu não fui batizado? Por que eu já fui batizado, já passei das águas? Talvez você, por insistência do pastor João Batista, digamos assim, você se convenceu e foi batizado, mas não houve arrependimento. Não houve arrependimento. Você foi convencida pelo pastor, pelo bispo, quem quer que seja, mas não foi arrependida para o batismo. Então, o seu batismo nas águas foi o batismo de remorso, de desgosto, de sentimento do coração, e não o batismo de decisão, que é o arrependimento. Você mudou o seu pensamento, mudou a sua forma de pensar e começou a agir de acordo.
Tá bom? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, minha amiga. Abençoe abrindo o entendimento seu para que você possa seguir a sua voz, a sua palavra, o que está escrito, de acordo com a vontade dele, para que então você possa usufruir os benefícios das suas promessas. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.